Oi crianças, tudo bem? Bom, como eu tinha falado para vocês em aula, eu ia usar esses primeiros encontros para falar de dois assuntos chatos que eu não gosto, mas que são essenciais, são importantes para que até que a gente continue a nossa disciplina de recursos humanos, entendendo um pouquinho mais as relações e nos preparando para ser ótimos gestores. Então o assunto de hoje é greve. E vocês vão perceber que está muito atual o conteúdo da aula de hoje, porque no final vocês vão ter acesso a um material sobre plano de contingência e é exatamente o momento que a gente está vivendo. Presta atenção. Primeiro, o que é greve? É uma suspensão coletiva, então greve sozinho não faz, é coletivo, temporária, tem prazo, e pacífica é em paz, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços ao empregador. Então, primeiro, para ter greve, tem que ter relação trabalhista, o que a gente falou na última aula. Como é que ocorre a relação trabalhista? Quando o empregador, empresa, contrata um empregado, funcionário, carteirinha assinada, segundo a CLT. Beleza? Então, vamos lá. Meios de ação sindical. Então, a greve é uma suspensão temporária, coletiva e pacífica, visando conquistar determinada reivindicação trabalhista. Então, lembra que eu contei semana passada, a última aula, aliás, quando a gente falou sobre a atuação dos sindicatos? Então, sindicato patronal, sindicato funcional, eles se reúnem e entram no acordo. E quando não tem esse acordo, o último recurso é a greve. E ele tem que ser usado como último recurso mesmo, gente. Não é à toa que se faz greve, não. A greve só acontece quando não tem mais negociação, tá? Quais são os objetivos de uma greve? Salário, benefícios, estabilidade, progresso. Então, se alguma das reivindicações daquele acordo, daquela negociação não foram alcançadas, é aí como último recurso se parte para isso, tá? Quais são os fatores determinantes subjetivos? A categoria às vezes se sente prejudicada por uma ação ou por uma decisão de ordem econômica. Então a greve muitas vezes acontece quando a categoria foi injustiçada. Alguma coisa aconteceu, não foi legal, e aí eles usam esse recurso para realmente reivindicar. Tá? Infelizmente, a greve também é utilizada aí por motivos políticos, né? Buscando uma participação de maior poder. Não vamos entrar na questão, mas já vimos inúmeras vezes no Brasil acontecer greves por motivos políticos, infelizmente. O que é um piquete? Então, colegas grevistas que tentam impedir a entrada de trabalhadores que não desejam aderir à greve. Então, a greve, gente, ela não é obrigatória. Vai aderir à greve, a greve é organizada pelo sindicato, mas vai aderir à greve aquele trabalhador, aquele funcionário que queira. Quem não quer vai trabalhar. E aí o que acontece o piquete? Os profissionais que querem a greve muitas vezes querem impedir os outros trabalhadores de irem trabalhar. Primeiro, pode ser feito na entrada da empresa, né? Então, o cara chegou, vai tentar trabalhar, os outros vão abordar, conversar com ele para que convencê-lo a aderir à greve. E nas vias de acesso à empresa. Então, ruas ali da redondeza, antes da pessoa chegar no portão da empresa, já é abordado para tentar aderir à greve. Então, isso é chamado piquete. Quais são as fases desse movimento? Então, primeiro tem uma preparação. Então, chegou a negociação, não teve acordo, então vão preparar e organizar essa greve. A eclosão, que é o grande movimento aí, e a extensão. A gente tem que entender qual que é a extensão, quais são as consequências dessa greve. Então, ações de movimento grevista, mobilização dos trabalhadores, manifestos, então os trabalhadores são movimentados, são articulados, existem manifestos, existe uma divulgação para a sociedade de que essa greve vai ser feita. Vocês vão ver que tem legislação para isso, gente, tem que ser divulgado, não pode simplesmente acordar e sair fechando tudo, tá? Existem comunicados, panfletos, tem que ter uma assembleia geral antes disso e algumas articulações políticas, tá? Procedimento, primeiro, tentativa de negociação. Então, os sindicatos lá se encontraram, não negociaram, vamos tentar negociar de novo. Então, a greve é realmente o último recurso. De todas maneiras, é tentada uma negociação antes. Então,
Deliberação de greve pela Assembleia Sindical. Então, não teve negociação? É feita uma assembleia, o sindicato reúne os seus associados para saber se realmente aquilo é da vontade de todos, se aquilo realmente é a decisão, será o recurso utilizado. Então, é feita essa assembleia antes. E aviso prévio com antecedência de 48 horas e para serviços essenciais, esse aviso tem que ser feito com 72 horas. O que são serviços essenciais? Saúde, fornecimento de água, de energia, de transporte. São coisas que a gente não vive sem. A sociedade, para poder existir, para poder acontecer, ela precisa desses serviços. Então, esses serviços essenciais têm que ter 72 horas de aviso, de antecedência de aviso que vai acontecer essa greve, tá? O que é permitido? Quais são as garantias? É permitido o piquete pacífico e não violento. Então, abordar os profissionais, falar quais são as reivindicações, conversar, tentar convencer essa pessoa a aderir à greve é permitido sim. É permitido a arrecadação de fundos e livre divulgação do movimento. Então, falar, buscar recursos para ajudar, para fazer placa, para fazer anúncio, isso tudo é permitido sim. Agora, o que é proibido? E isso que a gente tem que tomar cuidado. Despedida durante a greve. A empresa não pode fazer uma rescisão de contrato, despedir um profissional durante o período de greve, tá? Contratação de empregados para substituir o grevista. Então, aí eu vou lá e contrato alguém para botar no teu lugar e acabou. Não pode ser feito isso durante a greve. Adoção de meios de constrangimento para o empregado retornar ao trabalho. Então, ficar constrangendo, brigando, forçando o profissional. Ele não é obrigado. Se ele aderiu à greve, é um direito dele. Ele tem que ter assegurado esse direito. Então, constranger é muito perigoso. Isso, gente, vai desde mensagem WhatsApp, briga pessoal, cuidado. Gestores de RH, cuidado com as atitudes de vocês. Vocês sabem que hoje, qualquer conversa no WhatsApp, qualquer publicação no Facebook, a gente já falou bastante isso, né? Conversa no WhatsApp, publicação no Facebook, publicação no Instagram, e-mail, tudo isso é usado como prova depois num processo. Então, cuidado, não constranja o seu funcionário. Se ele quer aderir à greve, é direito dele, tá? Tentativa de frustrar a divulgação do movimento. Então, vamos lá. Alguém foi lá, colocou um folder, colocou um cartaz, você vai lá e arranca. Não pode acontecer isso. Ele tem, os profissionais e o sindicato têm, é permitido por lei a divulgação dessa greve, tá? Bom, equipamentos essenciais devem ser mantidos mediante um rodízio de trabalhadores. Então, o trabalhador que trabalha numa empresa que fornece um serviço essencial, ele vai ter que fazer rodízio. Ele pode greve? Pode, mas tem que ter um rodízio aí para que aquilo aquele serviço não seja parado, né? Não seja cessado a prestação daquele serviço para a comunidade. Serviços essenciais, indispensáveis no atendimento às necessidades inadiáveis da comunidade, devem ser mantidos durante a greve. Então, tem que manter abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, captação de tratamento de lixo e esgoto, gás, combustível, assistência médica, hospitalar, funerária, comercialização de medicamentos e alimentos, telecomunicações, transporte coletivo, controle de tráfego aéreo e compensação bancária. Vocês viram? Compensação, não atendimento. Tá? Então a gente tem que ver muito bem o que é essencial e o que tem que ser garantido por lei ou não. Bom, quais são as formas ilícitas de pressão sindical e o que é proibido? Greve simbólica, parada do trabalho permanece no local. Então você vai lá, cruza os braços e fica lá, com aquela cara lavada, não vou trabalhar. Isso é uma forma ilícita, não pode. Greve de advertência, parada súbita, abandono no local de trabalho. Juntou lá a galera, não vou mais trabalhar, acabou, tchau, tchau e benção. Não pode isso, tá? É ilícito, é proibido. Greve de zelo e operação padrão. Cuidados exagerados na execução do trabalho, né? Então, não, eu tenho que tomar cuidado aqui, tem que limpar. Então passa 2 horas só limpando o computador, 2 horas com um cuidado extremo, isso não pode, tá? Operação tartaruga ou greve branca, trabalho lento, fora das condições técnicas, queda de produção e qualidade. Ah, não, tô afim não. Vou almoçar, demora 2 horas, toda hora para um café, né? Forçando aí uma greve, uma negociação. Isso também é ilícito, também não pode.
Greve relâmpago, a operação Vaca Braba, sai todo mundo correndo. É isso mesmo, paradas rápidas de um dos mais setores sem planejamento prévio. Como a gente falou, tem que ter aviso, tem que ter uma assembleia. Não é assim, decidiu, fechou e acabou. Ah, junta lá meia dúzia de peão, não quero mais e sai que nem Vaca Braba. Não pode. Faltas ou atrasos de pessoal de setores vitais, feitos voluntariamente. Não vou trabalhar, ou falto, ou me atraso. Isso é ilícito, aí não pode, tá? Paralisação de fornecedores vitais. Então, fornecedor de matéria-prima, serviço indispensável, banimento de horas extras, recusa por fazer. Então, você já tem o hábito, você sabe que a empresa precisa, aquele momento precisa de hora extra, você simplesmente fala, não quero. Do nada, não quero. Não pode. Ocupação do local de trabalho. Então, duração de certo período de tempo, dias, até com tenda, faixa, colchão, assembleia, fazer aquele auê no local de trabalho, né? Leva lá um colchonete, uma barraca e acampa dentro do local de trabalho. Isso não pode, isso é ilícito. Sabotagem, danificação de máquinas, instalações e bens da empresa. Eu já vi muito isso acontecer, gente. É triste. Não adianta você quebrar o equipamento da empresa, né? Aquela história de gente botando fogo em ônibus. Você vai acabar se prejudicando a si próprio. Não pode, é ilícito, é contra a lei, tá? Então, cuidado. Bom, vamos lá. As condições que são reivindicadas pelo sindicato. O que o sindicato pode reivindicar? Condições legais, econômicas, físicas e sociais. Então não é só aumento salarial. De repente o sindicato quer uma condição melhor de trabalho, né? Quer uma ventilação melhor no ambiente de trabalho. E isso pode ser reivindicado primeiro na relação, na conversa, no acordo coletivo. Se não entrou em discussão, se não entrou em acordo, aí sim vai para uma greve. Tá? Aí eu falei de novo da Convenção do Acordo Coletivo, que é isso, é aquele documento que é escrito depois que tem a reunião do sindicato patronal com o funcional, tem a reunião e aí sai o acordo coletivo, tá? Bom, dicas para melhorar a relação trabalhista. Isso tudo a gente vai falar nas próximas aulas, porque a gente vai falar muito de comportamento, tá? Mas primeiro, uma política clara de RH, localizar o problema, definir as causas do problema, implantar algumas soluções. Então, prevenção, né? Relações amistosas com representantes dos empregados. Então, manter uma relação próxima com os sindicatos, manter uma relação próxima com os profissionais, diálogo permanente com o sindicato. A empresa não pode fechar as portas para o sindicato. A gente tem que ter uma relação, sim, próxima. Por isso que a gente está falando tanto de relação, vamos falar de negociação e de análise de comportamental para trazer essa relação próxima. O sindicato não é inimigo, é um parceiro nessa relação trabalhista, tá? Treinamento das lideranças para poder aprender a negociar e ponderar as posturas revolucionárias. E aí, vamos entrar naquilo que eu falei. Plano contingencial de greve. O que é isso? Também chamado como plano de riscos, plano de continuidade de negócios, plano de recuperação de desastres, tem o objetivo de descrever, ou seja, vai listar as medidas a serem tomadas por uma empresa, incluindo a ativação de processos manuais para fazer com que os seus processos vitais voltem a funcionar plenamente ou num estado minimamente aceitável o mais rápido possível, evitando assim uma paralisação prolongada do que possa gerar maiores prejuízos à corporação. Então, quando acontece o plano de contingência? Para que acontece? A greve vai acontecer? Então tem lá toda a preparação, teve assembleia, não chegou em negociação nenhuma, vai ter greve. Então existe o anúncio, preparação, né? A comunicação, né, que vai ter a greve. Então a empresa precisa se preparar para não cessar. Vocês concordam que se uma greve demorar muito a empresa vai à falência? Então a empresa precisa se preparar. Então é feito um plano contingencial de greve para que as atividades sejam mantidas mesmo quando os profissionais tenham ali o direito deles de greve.
Esse plano contingencial, quando é que a gente pode utilizá-lo? Quais as formas que acontecem? Na greve, em fuga de acionistas, em grandes perdas de receita, sanções governamentais, problemas jurídicos para os dirigentes, abordagens maliciosas da imprensa, fuga de funcionários para os concorrentes e, em casos extremos, o fechamento da empresa. E aí eu coloco mais uma agora, né? Nós estamos, gente, no momento de um plano de contingência. O que é isso? O que está acontecendo? Existe aí um problema de saúde, uma pandemia já acontecendo, não é nem iminente, ela está acontecendo, e para diminuir os riscos, para prevenir a proliferação desse vírus, para prevenir, né, o aumento dos casos de doentes e até de óbitos, foi feito todo um plano de contingência. Então, estamos reclusos em casa, né? Saiu essa semana aqui, o comércio fechou, os shoppings fecharam, os grandes pontos de aglomeração, shopping, cinema, balada, tudo isso fechou, tá fechado. Isso é um plano de contingência. Para quê? Para que não ocorra algo pior. E aí o que acontece? Serviços essenciais como mercado, farmácia, isso continua. Alguns municípios próximos chegaram até a tirar o transporte público de circulação para evitar a aglomeração, para evitar a circulação. Isso é um plano de contingência. Nós estamos, é muito atual, por isso que eu falei no começo do vídeo, é muito atual, porque nós estamos vivendo isso, tá? Então, tem um autor que fala que o plano de contingência deve ser parte da política de segurança de uma organização, complementando assim o planejamento estratégico desta. São especificados procedimentos pré-estabelecidos a serem observados nas tarefas de recuperação do ambiente, de sistemas e negócios, de modo a diminuir o impacto causado por incidentes que não deverão ser evitados pelas medidas de segurança em vigor. Isso é um dos autores. Um outro autor, para Silva, mais de um plano é necessário para complementar o plano de contingência. Para cada processo do negócio, um escopo de procedimentos é detalhado para atender o estado de contingência. Os planos de continuidade operacional, de administração de crise, de recuperação de desastres, cumprem esse propósito. Então vamos supor, a empresa vai entrar em greve. Como é que vai funcionar? Recebimento de materiais, entrega de pedidos do cliente, atendimento ao cliente, como é que vai funcionar o recursos humanos. São vários pequenos planos que são criados para um grande plano de contingência. Bom, depois eu vou deixar aqui, né, mais detalhado no material, os planos de contingência. Então, para criar um plano de contingência eficaz, as grandes empresas usam algumas regras. Então, primeiro, identificar todos os processos de negócio da organização. Quais são os processos que acontecem dentro da tua empresa? Quais são os processos, né? Você presta um serviço ou você entrega um produto? Como é que funciona isso? Cada processo, como é que funciona? Avaliar os impactos do negócio. O que vai acontecer se tal ou tal área parar? Se a produção parar, qual vai ser o impacto? Você vai atrasar os seus pedidos, vai atrasar a entrega. Então você tem que entender muito bem esse mecanismo. Identificar riscos e definir cenários de possíveis falhas para cada um dos processos críticos, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada falha, provável duração dos efeitos, consequências resultantes, custos inerentes e os limites máximos aceitáveis de permanência daquela falha, sem ativação da respectiva medida de contingência. Então, assim, até onde você aguenta, tá? Até onde o teu estoque vai aguentar uma parada na produção? Quais os riscos, quais os custos que isso vai gerar? Então, a empresa tem que identificar tudo isso, beleza? Vamos à atividade. Eu vou colocar ali no fórum, né? Qual é a atividade? Atividade é muito atual. É o seu plano de contingência. E agora? O que você está fazendo nesse período? Por quê? Você está sendo obrigado a um período de reclusão, certo? Quais são os riscos desse período de reclusão? O que pode acontecer quando você voltar ao trabalho?
quando voltarmos à vida normal? Quais são as consequências disso? Então, primeiro, você tem que analisar quais são as consequências, quais são os riscos que você está correndo. E como é que você está se preparando para isso? Você está recluso em casa, só assistindo Netflix? Você está em casa recluso, só engordando que nem eu? Porque, gente, em casa como a gente come, hein? Como é que você está fazendo? Engordar é um risco desse período? Qual o seu plano de contingência? O que você está fazendo? Então você vai agora no fórum, lá no AVA, criar o seu plano de contingência, beleza? E não esquece, no seu horário de aula, na quarta-feira, a gente vai estar juntos numa live. Depois eu vou passar as orientações direitinho pelo WhatsApp de como será essa live, beleza? Beijo, crianças! Até a próxima aula!